Novamente, bom dia, saudação para todos e que Deus possa estar entrando nos lares de vocês, como Jesus um dia falou aqui nesse mundo encarnado. Ele disse que bem-aventurados sois vós quando estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, que nós possamos estar aí bem neste momento de pandemia, vivendo essa loucura de coisas novas, vivendo essa nova formação de um novo normal, de uma nova forma de vida, que nós possamos estar bem, que nós possamos estar felizes ao mesmo tempo, porque estamos vivos, muitos se foram, né? E agora estamos vivos, estamos aqui firmes, fortes, para poder desenvolver a vida, que é o mais difícil, né? Que é o desenvolver a vida. Nós somos pessoas que vivemos, nos domesticamos e aqui estamos, né? Nossa vida é uma trajetória. Não adianta a gente fugir dessa trajetória de vida a qual somos submetidos, né? Somos submetidos, inclusive até por sermos vivos, e nós temos que ser submetidos a isso. Olha só, o que queremos nesse momento, que você compreenda o assunto de hoje, que é um assunto muito sério, né? Que é um assunto bem bacana, é o que é um estatuto. O que vem a ser um estatuto? Para que serve? Olha só, o primeiro estatuto que vivemos, que nos orientamos como homem, como ser humano, conforme a história mosaica, conforme a história desde o Oriente Médio, lá na criação das coisas, das civilizações, nós temos a Grécia, que é um lugar muito evoluído, mesmo sendo antigo, tinha uma mente muito para frente, evoluída. E o primeiro estatuto qual nos conhecemos são os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos foram 10 ordens as quais Deus deu a Moisés para guiar um povo imenso, que era o povo de Israel. Essas 10 normas, essas 10 determinações qual Moisés recebeu de uma tábua para poder ser o estatuto, o código penal do povo naquela época. Quem não cumprisse aquelas normas, quem não cumprisse aquela determinação, ia ser preso, ia ser punido com preço de ferros, inclusive. Era uma punição muito, muito severa, era uma coisa muito severa naquela época. E nós vimos aí um meio a uma imensa gama de regras, de leis, né? Não matarás, não furtarás, não roubarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, e aí, né? Honrai teu pai e tua mãe, guardai o sábado. Enfim, várias ações que foram escritas como um estatuto para a humanidade naquela época. Aí você vem um pouco mais para frente, nós temos o que chamamos de Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? Código de Hammurabi, para vocês, gente. O Código de Hammurabi é o código aonde dentro da Babilônia, que também era um lugar muito evoluído na época, orientava civil e criminalmente o que se podia ou não fazer na Babilônia. Né? Hammurabi foi um rei, foi um imperador, e isso ele estabeleceu esse código de Hammurabi para que o povo seguisse esse código, para que o povo seguisse essa determinação. E essa determinação era tão severa que servia inclusive até como orientação básica para o dia a dia da civilização babilônica. Né? Então, assim, era um conjunto de regras também. E isso era muito respeitado dentro dos povos babilônicos até Nabucodonosor.
e outros reis que estiveram lá, que foram estabelecidos dentro da Babilônia, né? Mas hoje, o que nós temos? Nós temos também o nosso estatuto, que é a nossa Carta Magna, né? Eu tenho aqui 3 exemplares, que é a nossa Constituição, erguida em 1988, aonde faz com que sejamos um povo republicano, um povo que ama a democracia, que segue a democracia. No seu primeiro estatuto, no seu primeiro artigo, a Constituição, ela diz assim para a gente: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: ponto 1, a soberania; ponto 2, a cidadania; ponto 3, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. Ou seja, pluralismo político é a diversidade de partido, é a diversidade de ideias diferentes do outro. Aqui é a Constituição de 1988, que o senador Ulisses Guimarães levantou, ergueu em Brasília, dando ao Brasil a liberdade de expressão que antes, em 1964, nós vimos de uma ditadura militar. Nós vimos de um golpe militar. E esse golpe militar restringia os nossos pensamentos. Aí tem aquela história do exílio e outras coisas que vocês já sabem, que já demos essa aula. Então, enfim. Professor, o que é um estatuto? Né? O que é um estatuto? Vamos lá. O estatuto é um contrato. Né? É um contrato, é uma redação técnica, né? Onde é utilizada para estabelecer uma relação jurídica, né? Vamos dizer assim, entre duas pessoas ou mais pessoas, né? E esse estatuto segue, né, as normas para que seguimos a relação de civilidade, né? Ele vem com esse conjunto de normas jurídicas, né? Ele vem com esse conjunto de normas jurídicas, esse conjunto de regulamentos, de leis, que vai estar impondo, vai estar sendo utilizada ou não mediante a situação qual está sendo imposta naquele momento, né? Que está sendo imposto naquele dia, aquele ato. Mas não funciona apenas em um dia, mas durante toda a vida da instituição, né? E é um fato pleno, né? É uma causa pétrica, ou seja, não muda dentro da instituição. Ele vai estar sempre ali sendo acordado. Todas as emendas, todas as leis as quais foram feitas depois daquele pleito, vai estar sendo baseado naquele estatuto. Ou seja, o estatuto é a Bíblia da instituição. O estatuto é o conjunto dessas normas, as quais podemos ou não seguir mediante o feito, o qual está sendo estabelecido naquelas partes, né? Pelo fato de ser amplamente, vamos dizer assim, pelo fato de ser amplamente na sociedade, ou seja, é cada vez mais essencial esse gênero, né? esse estatuto, está sendo contemplado cada dia mais novos estatutos, agora baseado no novo Código Civil brasileiro. Você não pode fazer um estatuto de instituição que não seja baseado no Código Civil. Enfim, o estatuto é essa norma, o que pode e o que não pode, né? O que eu devo, o que eu não devo. Qual o objetivo do estatuto? É criar aspectos de identificação aonde aquela instituição vai seguir as normas e aqueles também que estão filiados àquela instituição. Hoje nós temos no Brasil, conte aí no dedo, o Estatuto do Idoso, né? Eu tinha até aqui ele, mas no momento não estou vendo. Nós temos o Estatuto do Torcedor, né? Nós temos os códigos de ética médica, nós temos o código de ética do advogado,
Nós temos o Código de Ética da Educação, que é a LDB, que é o nosso código como professor, que nós temos que seguir aquelas normas de cada profissão, a ética de cada profissão. Então, as leis, as regras, quais são impostas naquele papel, naquele conjunto de letras, naquele conjunto de normas, é o que chamamos de estatuto. Ah, professor, mas uma associação de moradores também tem que ter um estatuto? Logicamente. Um estatuto também rege uma associação de moradores. Um estatuto também rege uma empresa, o regimento interno do funcionamento dessa empresa. Um estatuto também rege a polícia militar, que é o Código do Militarismo, né? O estatuto também rege a ética dos juízes no Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, a Câmara Federal, a Assembleia, o Senado brasileiro, enfim, em todos os países do mundo tem que ter um estatuto de ética, tem que ter um código, tem que ter um regimento interno, para que todos aqueles que fazem parte daquela instituição, deputado, senador, ele venha seguir as normas da casa. Ele não está acima da lei, então tem que seguir. E se não seguir o padrão daqueles códigos, a pessoa pode responder pelo processo. A pessoa pode ser excluída até, responder um processo ético, né, no Código de Ética, ou ser banida daquela área. Não sei se vocês estão acompanhando aquele caso da deputada Flor de Lis, que dizem que ela deu ordem para matar o próprio marido. Né? Eu não sei, eu não sou juiz, não sou adivinho para saber se realmente aquilo aconteceu. Mas se realmente aconteceu, ela quebrou o Código de Ética da casa. Ela sendo uma parlamentar, ela sendo uma deputada federal que tem imunidade parlamentar. A imunidade é porque ela não pode ser presa por qualquer crime, a não ser infraguroso, né? Infragante delito, crime de ordem que nós chamamos econômica, ou então um crime contra a vida hediondo, como está sendo, que foi o próprio mandante do assassinato do marido. Ela quebrou a ética, né? Ela quebrou a ética. Ela quebrou a ética em se participou daquele crime, né? Então, dentre os aspectos mais simples, né, do estatuto, que não é uma coisa fácil de se fazer, todas as normas devem ser baseadas na Constituição, acordadas entre os participantes daquele lugar. Então, uma pessoa só não pode fazer. Uma pessoa só não pode reger. Então, tem que ser um conjunto de pessoas para fazer as normas. Olha, aqui nós podemos fazer isso, aqui não pode fazer aquilo, aqui não pode fazer isso. Olha, até aqui o presidente pode agir, daqui para cá não pode agir. Então, é regido por esse presidente, uma ONG, né, que nós chamamos de ONG, uma ONG de animais, uma ONG de defesa, né, contra a Amazônia, uma ONG em defesa contra a mulher. Tudo isso é regido através de um estatuto. Um partido político também é regido por um estatuto. É um conjunto dessas normas, é um conjunto de lei. Um exemplo, o Estatuto do Idoso, ali tem as normas e as punições caso o idoso sofra aquilo que está sendo previsto ali naquele estatuto, o abandono, né? Roubo ou maus tratos. Enfim, ali está previsto o crime, a quantidade que a associação no Código Penal e que aonde ele está ferindo aquele aspecto daquele estatuto, né? E é bem interessante falar de estatuto, porque você também fala de um documento, porque é um documento oficial. Uma instituição tem que ter o estatuto registrado em cartório, com o nome de toda a diretoria, reconhecido firma e tendo poder público, ou seja, a fé pública é estabelecida em cada folha microfilmada no cartório, para que vire uma instituição reconhecida juridicamente e protegida e amparada pela Constituição Federal. Não pode ser de qualquer jeito. Vou fazer um estatuto aqui, não. Você tem que fazer um estatuto baseado na Constituição, certo? Então, vamos lá. Características para esse estatuto. Quais são as características do estatuto? Vamos lá. Por ser um documento, praticamente um contrato entre a instituição e aqueles que estão instituídos nela, tem que ter uma linguagem formal, não pode ser feito com gírias. A
aqui, tá ligado? Tem que ser assim. Não pode ter uma linguagem informal. Tem que ter uma linguagem formal. Tá? Objetividade. Qual é o objetivo da instituição? Tem que ser bem objetivo o estatuto. Não pode ser um estatuto gigantesco. Né? Tem que ser bem objetivo. Olha, aqui pode fazer isso, aqui não pode fazer aquilo, aqui não pode fazer aquilo. Tá? Coerência. Tem que ter bastante coerência. Ou seja, organização das ideias. O que você pretende com aquele estatuto. Tá? Tem que ser bastante coerência. E o vocabulário tem que ter técnico. Não pode ser qualquer palavra à toa. Tem que ter um vocabulário técnico. Então é necessário que você tenha a ajuda de um advogado, que você tenha a ajuda de uma pessoa que tenha área, que entenda da área jurídica. É necessário que você também tenha um apoio de alguém que manje ou que entenda de relações cartoriais, tutoriais, para que você saiba fazer o seu estatuto da sua instituição e que abranja toda a Constituição para que venha a ser baseado nela. Você não pode colocar uma norma que não seja baseada na Constituição. Um exemplo, aqui não pode entrar pessoas que sejam de cor, seja negro, está proibido entrar, não pode. Aí é discriminação. Aqui não pode entrar pessoas que sejam de sexo diferentes, ou seja, pessoas que são de gêneros sexuais diferentes, você está ferindo a Constituição. Aqui só pode entrar evangélico, você está ferindo a Constituição. Então essas normas que são arbitrárias você não pode fazer. Você só pode fazer aquelas normas que são dentro da Constituição Federal e da livre pluralidade política. Não esqueça disso, essa palavra, pluralidade política. É o direito à escolha, é a liberdade de pensamento. Olha, eu gosto de azul, mas o cara lá gosta de rosa. Não, mas o cara gosta de verde, mas eu gosto de preto. Mas ele é branco e eu sou negão. Eu tenho que ter o mesmo direito. Você entendeu, mais ou menos? Então tem que ter a liberdade pluralizada, a livre manifestação de pensamento, certo? Sua redação tem que ser estruturalmente dividida em 3 partes. Tá? Não se esqueça disso. Na primeira, as pessoas fazem parte de acordo, são identificadas. Presidente, enfim. Né? É bem assim interessante essa parte da construção do estatuto. E modéstia à parte, é a parte que eu mais gosto de fazer. Por que, professor, é a parte que eu mais gosto de fazer? Porque eu entendo. Né? Eu entendo, eu gosto. Tá? Vamos lá, outra característica bem interessante que a palavra estatuto em si significa conjunto de normas. E esses conjuntos de normas jurídicas disciplinam, intuitam o direito, tá? E os deveres daqueles que são filiados àquela instituição. Então, o estatuto significa conjunto de normas e leis que intuitam, instituem os direitos e os deveres daqueles que são filiados naquele momento, tá? Seja pública ou privada. Seja pública ou privada. E outra coisa, a relação entre os filiados tem que ser baseada dentro do estatuto, tá? Dentro da ética também, tá? Sendo instituição pública ou privada, nacional ou estrangeira, tem que ter o estatuto. Não interessa, pode ser uma instituição em defesa dos cãezinhos, tem que ter um estatuto. Uma instituição em defesa dos gatos, tem que ter um estatuto. Não importa, qualquer instituição, a mais simples, a mais singela, tem que ter um estatuto. Tá? Mas para que serve o estatuto? Para que serve? Qual o valor do estatuto? O estatuto, ele regula as relações das pessoas físicas, né, e jurídicas, ok? Ele regula, né, que tem como parceiro a sociedade, ele regula essa relação.
ele vai ser como se fosse um filtro. Já viu um filtro? Quando você enche de água, ele não vai pingando, não vai filtrando. Então ele é isso aí. Ele vai dizer, olha, você pode isso, você não pode aquilo. Você pode isso, você pode aquilo. Entende? É mais ou menos isso. E esses preceitos legais servem para regular a sociedade. Certo? São normas jurídicas que definem direitos e deveres. Não se esqueça, estatutos são normas jurídicas que definem direitos e deveres. Tá? Regulam como deve ser a conduta, né, inclusive, das pessoas que estão garantidas dentro desse estatuto. O presidente, o vice-presidente, o secretário, o tesoureiro, o conselho fiscal são cargos que fazem parte da instituição. Ou outros que também fazem parte, dependendo do qual você coloque no seu estatuto. Né? E outra coisa, o estatuto também serve para garantir uma relação harmônica, para que não entre em confusão, sabe? Um não entre no trabalho do outro. Um exemplo é o João Pedro, ele é o tesoureiro, e o Ícaro, ele é o vice-presidente. O vice-presidente não pode entrar no trabalho do tesoureiro. E o tesoureiro não pode entrar no trabalho do vice-presidente. Então, um vai seguir as normas do estatuto para que cada um trabalhe na sua área para não ter conflito. E assim criar essa tal relação harmoniosa que existe nas instituições. Certo? Os estatutos. Os tipos de estatutos podem ser estatutos considerados estatutos sociais ou legislativos, né? Os regimentos internos, né? Legislativo, né? Podemos dividi-los também em estatutos sociais, porque vão lidar com instituições, tipo, por exemplo, o Hospital Irmã Dulce, né? As obras sociais Irmã Dulce, o Hospital do Câncer, a ONG de Alcoólicos Anônimos, né? Um exemplo casas de assistência a pessoas que usam drogas, casas de proteção aos animais, enfim, aí é um estatuto social, tá? Aí chamamos de estatuto social, que são um estatuto que vai reger a instituição e aqueles que fazem parte dela. Já o estatuto legislativo é aquele estatuto que trata de órgãos sérios em relação ao funcionamento do país, como as câmaras legislativas, como as câmaras executivas, como o Supremo Tribunal de Justiça, como as comarcas, como as prefeituras, como as governadorias, as secretarias, e aí vai por diante. As instituições que são parceiras ao governo, como a OAB, como o CREMEB, como o que as pessoas chamam de Conselho Regional de Assistência Social, o COREM, Conselho de Enfermagens, cada um tem a sua participação em seu estatuto legislativo, ok? Estatutos vocês podem achar estatutos em clubes, em associações, em organizações religiosas. Mas, professor, a igreja também tem que ter estatuto? Tem que ter estatuto. A igreja pequenininha, a grandona, certo? Aos templos enormes, aos templos pequenininhos, tem que ter estatuto para que funcione, tá? Instituições de ensino, Moriá tem um estatuto. Todos os colégios, sejam faculdades, educação superior, média, fundamental e séries iniciais, tem que ter estatuto, tá? Empresas privadas ou públicas tem que ter estatuto, tá? Empresas privadas ou públicas tem que ter estatuto. Centro de convivência tem que ter estatuto, tá? Centro de convivência tem que ter estatuto, tá? Como eu falei, o estatuto legislativo são aqueles que são a advocacia, a ordem do Brasil, a criança e adolescente, desarmamento, ao estatuto do desarmamento, estatuto do idoso, dos militares e aí etc e tais, tá? Os estatutos que existem no Brasil, veja só, existe o Estatuto da Advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto de Defesa do Torcedor, Estatuto de Desarmamento, Estatuto do Estrangeiro, Estatuto do Idoso,
temos o Estatuto da Igualdade Racial, temos o Estatuto do Índio, o Estatuto da Juventude, o Estatuto dos Militares, temos o Estatuto dos Museus, temos o Estatuto Nacional de Microempresa e Pequenas Empresas, né? Estatuto da Pessoa com Deficiência, Estatuto do Refugiado e Estatuto da Juventude. Tudo isso nós temos no Brasil, certo? Então, o que é que vocês vão... Mas, professor, Oi. São esses ou tem mais? Esses são os destacáveis. Ah, entendi. São os destacáveis, tá? Porque também nós temos o da engenharia, nós temos da física, da química, né? O Estatuto da Associação dos Bombeiros, que é o militar, o Estatuto do pessoal da enfermagem, enfim, cada um tem a sua instituição, tem seu estatuto. Eu separei ali os principais, mas todos são importantes, todos são bastante criteriosos. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vocês já aprenderam o que é o estatuto, que é um conjunto de normas jurídicas de civilização e convivência entre aqueles que são feitos, né? Defender ética, deveres e obrigações, né? Direitos e deveres daqueles que fazem parte daquela instituição, que são regidos pelo estatuto. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer para mim uma pesquisa sobre o Estatuto dos Advogados, tá? Criação, quem criou, quem montou, como surgiu, tá? O Estatuto dos Advogados e também o Estatuto da cidade de Camaçari. Quero que vocês pesquisem o Estatuto da cidade de Camaçari. Vocês vão fazer essas duas pesquisas. Se quiser anotar, Estatuto da cidade de Camaçari e o Estatuto da OAB. Como foi criado esses dois estatutos? Em que se baseia isso aí? Tá bom? E agora, para a segunda aula... Estatuto do quê? Estatuto do... né? Eu falei para anotar. Estatuto da OAB... Estatuto da OAB, não vou repetir mais. Estatuto da OAB... Fundação, quem criou, quando criou, certo? E pesquisar sobre o Estatuto da cidade de Camaçari, tá? Vocês aqui em Salvador, vocês vão pesquisar sobre o Estatuto da cidade de Salvador e Estatuto da cidade e o Estatuto da OAB também, certo? Quem criou, como criou, fazer tudo isso no caderno, fotografar e mandar para mim para o 9200 4080. 9200 4080, certo?